Fala, fala, meus queridos, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Lucas e hoje nós vamos continuar aí falando de ecologia. Especificamente, nós vamos tratar aí dos ciclos biogeoquímicos. Vamos nessa? Bom, pessoal, os ciclos biogeoquímicos representam aí o movimento dos elementos químicos entre os seres vivos e a atmosfera, litosfera e hidrosfera do planeta, tá? Para que ocorra um ciclo biogeoquímico, é necessário, então, a existência de um reservatório do elemento químico, tá? Então, geralmente, esse reservatório, ele vai se encontrar aí, ou na atmosfera, ou na litosfera, ou na hidrosfera, tá? E aí, esses elementos químicos, eles vão passar por um ciclo no qual, né, esse elemento químico, ele vai sair, então, do ambiente, do meio ambiente, vai passar por um dos seres vivos, tá? E depois ele vai retornar novamente ao ambiente. Então, os seres vivos, eles são necessários porque eles vão auxiliar no movimento aí desses elementos químicos, ok? Bom, pessoal, nós temos dois tipos básicos de ciclos biogeoquímicos conforme a natureza do seu reservatório abiótico, ou seja, do seu reservatório sem vida, ok? Nós temos, então, o ciclo gasoso, que vai ter aí como principal reservatório a atmosfera, que é essa camada, né, aí de gases, tá? E que também, né, esses elementos, eles vão entrar e sair da biosfera em sua forma gasosa. Lembrando, né, que a biosfera é a região, né, onde tem todos os seres vivos, tá? A biosfera, ela representa aí o conjunto de todos os ecossistemas. Show? Bom, e como exemplos para esse ciclo gasoso, né, nós temos aí os ciclos do carbono, do oxigênio e do nitrogênio, tá? O outro tipo de ciclo biogeoquímico é o ciclo sedimentar, no qual, né, tem como reservatório a crosta terrestre. Ou seja, pessoal, os elementos químicos, né, que têm um ciclo biogeoquímico sedimentar, né, são elementos que vão estar ali reservados, armazenados na crosta terrestre, ali nos sedimentos, tá? Então, nessa camada mais externa do globo, né, nessa camada sólida do nosso planeta. Fechou? Como exemplos, nós temos aí os ciclos da água e o ciclo do fósforo, tá? Gente, os ciclos biogeoquímicos, eles são muito importantes, tá? Da gente estudar, da gente entender. Primeiro, porque caem no Enem, e segundo, porque, né, eles são fundamentais aí na manutenção da vida. Como, professor? Vejam só, gente. Esses elementos químicos que a gente traz aqui, que a gente trabalha nos ciclos biogeoquímicos, são elementos fundamentais aí na estrutura, na manutenção da vida dos organismos, tá? Então, esses ciclos, eles são importantes porque eles promovem a ciclagem desses elementos, ou seja, eles possibilitam que esses elementos eles sejam utilizados e depois utilizados novamente, tá? E de forma que esses elementos eles nunca deixem de existir, eles são o tempo todo, né, reciclados. Show? Claro, pessoal. Se esses elementos deixassem de existir, se faltasse determinados elementos, como o carbono, por exemplo, o que aconteceria, né? Já que não teria carbono, não teria condições de formar matéria orgânica, por exemplo, e essa matéria orgânica ela é fundamental na constituição dos seres vivos. Então, claro, a gente teria sérios problemas na manutenção da vida. Beleza? Bom, então, o primeiro ciclo que eu trago para vocês aqui é justamente do carbono, tá? O ciclo do carbono, né, ele pode ser aí de dois tipos, um ciclo biológico ou um ciclo geológico, tá? O ciclo biológico, ele consiste na assimilação do carbono, tá, desse elemento, pelos seres autótrofos, ou seja, os produtores, tá? Principalmente aí as plantas, que vão realizar o que aí? O processo chamado de fotossíntese, tá? Também alguns organismos, também autótrofos, como algumas bactérias, que podem realizar a quimiossíntese, que é um processo semelhante à da fotossíntese. Vejam só, gente, esse carbono, tá, esse elemento, ele vai estar disponível na atmosfera, logo, esse é um ciclo gasoso, tá, e ele vai estar presente aí na atmosfera, principalmente na forma de CO2, o gás carbônico, tá? Nesse caso, pessoal, as plantas, né,
aí através da fotossíntese, vão capturar esse elemento aí desse reservatório, ou seja, da atmosfera, e através da junção desse CO2 com a energia luminosa, essas plantas vão produzir, então, carbono orgânico, tá? Vão produzir matéria orgânica, moléculas orgânicas. E aí, essas moléculas orgânicas vão fazer parte aí da estrutura dessas plantas. Através da cadeia alimentar, então, esse carbono orgânico, ele vai ser transferido, tá? Para outros organismos, no caso aí, os organismos heterotróficos, né, os carnívoros, né, aí nessa cadeia alimentar. Então, aqui, né, por exemplo, essa ovelha aqui, ela se alimentou dessa planta, então ela está obtendo aí esse carbono orgânico dessa planta. Beleza? Olha só, pessoal, esse carbono, ele vai voltar novamente para o seu reservatório, a atmosfera, na forma de CO2, desculpa. E como isso acontece, professor? Através dos processos chamados de respiração, tá? Vocês sabem que quando a gente respira, a gente libera na expiração o CO2, né? E, né, além dos animais, as plantas também fazem esse processo, e além da respiração, nós vamos ter aí também o processo de decomposição, ajudando nessa devolução do carbono aí para o seu reservatório, certo? No caso, gente, a decomposição, ela libera o carbono também na forma de CO2. Normalmente, esse CO2 aí liberado pela decomposição, ele fica armazenado no solo, tá? Em uma camada, né? Em determinados, na forma de combustível fóssil, tá? Como, por exemplo, aí nós temos o petróleo. Então, o petróleo é um composto aí de carbono e hidrogênios, tá? Então, o que é que acontece? Esses combustíveis fósseis, inclusive, eles podem ser utilizados por nós, pelo homem, tá? E a sua queima também vai proporcionar a liberação do carbono na forma de CO2 na atmosfera, certo? Então, ó, a emissão de gás carbônico aqui, ó, na indústria, nas fábricas, a queima de combustíveis fósseis gera aí também a emissão de CO2 na atmosfera. Na verdade, gente, a ação humana, tem grande contribuição aí na liberação desse CO2 no ambiente. Fechou? Então, gente, esse é o ciclo biológico, né? O ciclo geológico do carbono é aquele no qual o carbono, ele, na forma de CO2, sai da atmosfera por difusão, tá? Para o ambiente aquático. Então, o que é que acontece? Conforme vai acontecendo as chuvas, esse CO2 que está lá na atmosfera, ele acaba se difundindo nas gotículas de água, nas gotas de água, né, na chuva, e ele vai, então, para o solo, tá? Para a superfície terrestre, até que ocorra aí, então, um equilíbrio entre a quantidade de CO2 que tem lá na atmosfera e a quantidade de CO2 que tem aí na superfície terrestre. Beleza. Gente, quando esse CO2 ele se dissolve na água, ele acaba produzindo uma substância ácida, tá? O H2CO3. E essa substância ácida, ela atua aí na erosão, ou seja, na fragmentação de algumas rochas, certo? E nesse processo de fragmentação ocorre a liberação aí de alguns íons. Esses íons, lá nos oceanos, eles são muito importantes e utilizados pelos organismos na construção de suas conchas, tá? As conchas calcárias, por exemplo, tá? E aí, ao longo do tempo, né, após a morte desses organismos, esse cálcio, ele também fica acumulado, ele fica armazenado no sedimento aí desses oceanos. Então, ó, devido a essa sedimentação nos oceanos, é que nós temos aí, né, esse ciclo chamado de geológico, tá? Beleza? Bom, o ciclo geológico tem como principal forma de lançar o CO2 novamente na atmosfera, os vulcões, tá? Então, os vulcões, eles são utilizados aí como forma de retornar esse carbono à atmosfera na forma de CO2, beleza? Gente, esse processo de sedimentação, de acumulação do carbono nos sedimentos aí dos oceanos é um processo muito lento, então, né, esse ciclo geológico, ele, de forma geral, ele é mais lento que o ciclo biológico. Fechou?
Bom, agora nós vamos falar então do ciclo do oxigênio, que está muito aí interligado com o ciclo do carbono, tá? E esse ciclo do oxigênio, pessoal, ele é muito importante e o oxigênio ele se encontra disponível na atmosfera, então é um ciclo também gasoso, e na forma aí de O2, tá? E na forma de CO2, certo? No caso, gente, a produção de oxigênio, ela se dá principalmente através do processo de fotossíntese que eu falei agora há pouco, aí no ciclo do gás carbônico, tá? Do carbono, melhor dizendo. Então, nesse ciclo do oxigênio, né, através da fotossíntese, esses seres autótrofos, esses organismos fotossintetizantes, eles vão assimilar, ou seja, eles vão capturar o CO2 do ambiente, eles vão capturar o gás carbônico do ambiente, tá? Ó, o dióxido de carbono do ambiente, e vão produzir, então, matéria orgânica, tá? Vão produzir aí moléculas orgânicas, e essas moléculas orgânicas, elas vão ser, então, passadas aí para os outros seres vivos, tá? Através da cadeia alimentar. Nesse processo de produção de matéria orgânica, ocorre a liberação de gás oxigênio na atmosfera, o O2. Tá? Então, vejam só, aqui a planta ela está realizando a fotossíntese, o que é que ela está fazendo para realizar a fotossíntese? Capturando gás carbônico e também capturando aí, né, a energia luminosa. Então, ela faz essa reação, essa síntese, né, de moléculas orgânicas, e nesse processo ela acaba liberando aí oxigênio e água, certo? Então, esse oxigênio ele vai ser liberado aí nesse reservatório que é a atmosfera, beleza? Bom, gente, esse oxigênio, ele vai ser, então, capturado pelos outros organismos e até pelas plantas também, tá? Então, os organismos aí, os animais e as plantas, eles vão ser capturados aí através da respiração, certo? Então, animais e plantas respiram o oxigênio. Então, ó, pela inspiração, ó, a gente captura o oxigênio da atmosfera. E aí, beleza, passou aí por esses organismos, esse oxigênio vai ser utilizado em algumas reações desses seres vivos, e ele vai ser liberado novamente no ambiente através aí da respiração celular, tá? Um outro tipo de respiração, uma respiração que ocorre lá no nível de células, das células, e também através da decomposição. Então, né, na respiração celular, a gente vai o quê? Produzir energia, utilizando justamente as moléculas orgânicas que a gente obteve a partir das plantas e desse oxigênio que a gente obteve através da inspiração. Então, acontece esse processo lá de respiração celular nas células, e aí ocorre, então, a liberação do CO2 novamente pela expiração no ambiente. Beleza? Tranquilo, né? Bom, também na decomposição, o que é que acontece? Quando ocorre aqui, ó, a morte dessa vaquinha, né, os fungos e as bactérias que vão decompor aí essa vaquinha, vai o quê? Liberar também CO2 no ambiente, que também tem o oxigênio, tá bom? Então, essas são as formas de devolver o oxigênio na atmosfera. Show? Então, vamos seguindo. Agora, nós vamos falar, então, do ciclo do nitrogênio. O nitrogênio, pessoal, ele é o elemento mais abundante da nossa atmosfera, tá? Ele se encontra aí na forma de N2, tá? O nitrogênio atmosférico, e ele representa aí aproximadamente, então, 78% do volume do nosso ar atmosférico, beleza? Gente, é importante dizer que o nitrogênio, ele não é assimilado, esse nitrogênio atmosférico, ele não é assimilado diretamente aí pelos seres vivos. Na verdade, esse nitrogênio atmosférico, ele precisa passar por alguns processos primeiro, para então ser absorvido pela maioria dos seres vivos. Então, nesse caso, nós vamos ter aí um conjunto de bactérias que vão realizar aí essa transformação do nitrogênio de forma que os organismos consigam, então, utilizar esse nitrogênio, tá? Então, existem 4 tipos de bactérias que participam do ciclo do nitrogênio. As bactérias fixadoras, tá? Então, o que é que acontece? Elas vão fixar, elas vão capturar esse nitrogênio atmosférico do qual os organismos não conseguem utilizar,
certo? Então, elas absorvem o nitrogênio atmosférico e o transformam em amônia, NH3. Então, veja, ó, aqui nós temos o processo de fixação em 1A, fixação biológica, ó, bactérias fixadoras de nitrogênio, N2, nos nódulos de raízes de leguminosas aqui. Então, nós temos essas bactérias aqui, nas raízes dessas plantas, e vão capturar, então, esse N2 aí do ambiente, ok? Elas vão capturar, e depois dessa captura, elas vão transformar esse nitrogênio atmosférico em amônia, tá? Esse processo de transformação do N2 em NH3 na amônia é chamado de amonificação, beleza? Aí vão entrar em ação outras bactérias, as bactérias nitrificantes. O que é que elas fazem? Elas vão oxidar o NH3, ou seja, a amônia, e transformar em nitrito, NO2, um íon negativo, e depois em nitrato, NO3, também negativo, que são formas, que é uma forma que o nitrato é uma forma assimilável pelas plantas. Vejam, gente, esse N2 ainda não era possível a planta utilizar aí na sua estrutura orgânica. Então, agora, quando essa amônia, né, quando ocorreu aí essa fixação, essa amonificação, depois essa nitrificação, né, quando se obtém aí o nitrato por essas bactérias nitrificantes, é que agora as plantas conseguem, então, assimilar esse nitrogênio na sua estrutura, ela consegue absorver esse nitrogênio, tá? Então, o que é que acontece? Agora, né, as plantas vão conseguir absorver esse nitrogênio e, né, após esse nitrogênio fazer parte da estrutura orgânica dessas plantas, o que é que acontece? Né? Esse nitrogênio ele vai ser passado para os outros organismos, para os outros seres vivos, através aí da cadeia alimentar. Ó, por exemplo, essa vaquinha aqui que se alimentar dessa árvore, ela vai, então, obter nitrogênio aí dessa árvore, ok? Bom, pessoal, nós temos também aí a ação das bactérias decompositoras, que vão atuar na decomposição, tá? E, ou seja, ó, essa árvore morreu, ou essa vaquinha morreu, o que é que acontece? Vai entrar em ação aí as bactérias e os fungos, que vão decompor esses organismos. Nesse processo de decomposição, esses decompositores, eles vão liberar, então, a amônia no ambiente, certo? Aí nós vamos ter a ação de outras bactérias, que são as bactérias desnitrificantes, e vai ocorrer, então, o processo de desnitrificação. Na desnitrificação, vai ocorrer, então, a degradação, tá, de forma anaeróbica, ou seja, sem a presença do oxigênio, tá, dos compostos nitrito, tá, e nitrato, liberando gás nitrogênio, ou seja, o N2, para a atmosfera, ok? Então, essas bactérias desnitrificantes é que vão ajudar aí na devolução do nitrogênio para a atmosfera, na forma de N2. Beleza? Esse ciclo ele é um pouquinho mais confuso porque tem ação aí dessas bactérias. O que é que eu preciso que vocês entendam aí de resumo? Olha só, o nitrogênio, ele está presente aí na nossa atmosfera, por isso é um ciclo gasoso. Esse nitrogênio atmosférico, o N2, ele não pode ser absorvido pelos organismos, pela maioria dos organismos, como as plantas e os animais. Para isso, ele primeiro precisa ser transformado, tá, em nitrato pelas bactérias, para que então as plantas consigam absorver e aí esse nitrogênio seja transmitido para os outros organismos através da cadeia alimentar, certo? Esse nitrogênio ele vai ser devolvido à natureza, tá? Também com auxílio de outras bactérias, que vão transformar o nitrato, que vão transformar a amônia, que é devolvida à natureza, em N2 novamente, em gás nitrogênio. Beleza? Bom, o nitrogênio, gente, ele é muito importante, é um elemento extremamente importante, porque ele faz parte aí da estrutura dos aminoácidos que constituem aí as proteínas que vocês sabem que são muito importantes aí na nossa estrutura corporal. Show? Bom, agora a gente vai falar então do ciclo da água. Vejam, pessoal, a água, ela está principalmente armazenada na nossa crosta terrestre, nos lagos, nos rios e nos oceanos.
Ou seja, o ciclo da água é um ciclo, me faltou a palavra, deixa eu pescar, um ciclo sedimentar, tá? Então, a água, ela vai estar presente aqui, ó, na nossa crosta terrestre, né, nessas regiões de armazenamento de água, no caso aí, nos rios, nos lagos e nos oceanos, ok? Bom, e o ciclo da água, pessoal, consiste aí na passagem de estados físicos da água, tá? Então, o que é que acontece? A água, né, presente aí nesses rios, lagos e oceanos, ela vai sofrer evaporação e as plantas também vão liberar a água que absorvem através da transpiração. Então, veja, ó, essa água aí armazenada nesses sistemas vai sofrer vaporização e as plantas também que têm água vão liberar aí através da transpiração. Esses dois processos, então, vão liberar água na forma gasosa à atmosfera. Nas camadas mais altas da atmosfera vai ocorrer, então, o quê? A formação das nuvens, tá? Vai ocorrer, então, a condensação e formação de nuvens. Então, essas nuvens, né, quando estiverem muito carregadas, elas vão sofrer um outro processo que é chamado de precipitação, que é quando, né, essas nuvens elas vão, né, se precipitar na forma de chuva, ou seja, essa água ela vai voltar ao estado líquido. Então, essa água, quando chegar no solo, ela vai sofrer uma infiltração, certo? E ela vai novamente chegar aos lençóis freáticos, sendo armazenada, então, nos lagos, nos rios e nos oceanos. Tá? Então, essa água, pessoal, vai ser os animais, os organismos, eles vão obter, então, essa água através da ingestão, tá? No caso dos animais, ou através da absorção aí no ambiente, tá? Então, as plantas, claro, elas vão absorver essa água, então, no ambiente, ok? Então, essa água, ela vai ser utilizada aí nesses seres vivos em várias reações e também vai fazer parte da estrutura corpórea. A gente sabe que o corpo, né, o corpo humano, por exemplo, basicamente ele é formado por água. Mais de 70% do nosso corpo é água, tá? Então, e essa água, excesso de água aí que passou por esse organismo, ele vai voltar para o ambiente, tá? Pelos processos de respiração. Quando a gente expira, a gente libera CO2 e também a gente libera algumas gotículas de água, beleza? Também a gente vai liberar essa água pela transpiração, então quando a gente está suado ali, a gente está liberando água, e também através da excreção, através da nossa urina. Show? Bom, agora nós vamos falar então do ciclo do fósforo, que também é um ciclo sedimentar. O fósforo, pessoal, ele só é encontrado na forma sólida, tá? Ele não é encontrado na forma gasosa na natureza, e ele fica armazenado aí em rochas, tá? Então é um ciclo, né, propriamente sedimentar. No caso, pessoal, o fósforo, ele vai ser absorvido pelas plantas quando esse fósforo aí está dissolvido no solo e na água, tá? Então, as plantas, né, vão absorver esse fósforo aí dissolvido no solo e na água. Então, essas plantas, ao absorver, ao incorporar esse fósforo, né, esse fósforo vai fazer parte da estrutura, da estrutura molecular dessas plantas, e aí, através da cadeia alimentar, os outros seres vivos vão, então, obter esse fósforo. Além também de obter o fósforo através da água, tá? Então, o fósforo, ele pode estar dissolvido na água, quando esses animais bebem a água, eles vão estar ingerindo fósforo também, ok? Bom, uma forma de devolução desse fósforo à natureza ocorre através da decomposição da matéria orgânica, tá? Que é quando os fungos e as bactérias, né, ao decompor uma planta morta, um animal morto, devolvem o fósforo ao solo ou à água, tá? Então, esse fósforo na água ele vai ficar dissolvido, né? E outros animais vão então ingerir esse fósforo novamente, ou as plantas vão absorver esse fósforo, tá? Outra parte desse fósforo, pessoal, ele pode ser aproveitado aí, levado pelas chuvas para os rios, lagos e mares, e
ao longo do tempo eles ficam rochas, então eles passam a ficar aí armazenados nas rochas novamente, certo? Esse processo é longo, é um processo demorado, certo? Então esse fósforo ele vai sendo aí armazenado nessas rochas ao longo do tempo. Bom, para esse fósforo presente aí nessas rochas voltarem a ser utilizados pelas plantas, né, o que é que acontece? Essas rochas precisam sofrer alguns processos erosivos, tá? Aquela fragmentação, né, o intemperismo, e aí esse fósforo volta a ficar disponível aí, né, dissolvido no solo e na água. E aí volta novamente o ciclo, né, as plantas absorvendo, enfim, transferindo em toda a cadeia alimentar. Beleza? Esse é o ciclo do fósforo. Bom, o fósforo, pessoal, é um elemento extremamente importante, tá? Porque ele é constituinte das moléculas de RNA e DNA, nosso material genético, e também ele é encontrado nos ossos e dentes, tá? O fósforo é muito importante aí, tá? Para os organismos. Tá um resumo, tá? Do ciclo do fósforo, dei uma lida com calma, pausem o vídeo, fechou? Bom, pessoal, os ciclos biogeoquímicos, eles sofrem influência, tá? De alguns fatores, e aí a velocidade desses ciclos podem ser aumentada ou diminuída, tá? A natureza do elemento químico, por exemplo, é um dos principais fatores que vai influenciar aí na velocidade de um ciclo, tá? Por exemplo, um ciclo gasoso, geralmente, ele é mais rápido que um ciclo sedimentar. A gente viu, né, que o processo de sedimentação, o processo de armazenamento aí desses elementos nos sedimentos, ele é mais demorado. Já o processo de liberação desses elementos na atmosfera, né, através da fotossíntese, através da respiração celular, é um processo bem mais rápido e acontece o tempo todo. Agora mesmo, ó, eu estou capturando oxigênio, ó, e estou liberando CO2, certo? Então, é um processo extremamente rápido. Agora, o processo de sedimentação de alguns elementos, tá? Lá no sedimento, lá nas rochas, é um processo bem mais demorado. Beleza? Bom, a taxa de crescimento dos seres vivos também pode influenciar na velocidade de um ciclo biogeoquímico, tá? Então, se determinado organismo ele demora muito tempo para se desenvolver, ele pode demorar muito tempo para entrar ali fortemente na cadeia alimentar e, consequentemente, ele, né, faz com que o fluxo desse elemento nessa cadeia também seja mais lento, ok? A taxa de decomposição também tem influência. Se a decomposição ela acontece mais rapidamente, esses elementos eles vão ser liberados mais rapidamente no ambiente. O contrário, né, se essa taxa de decomposição for mais lenta, a liberação também desses elementos também vai ocorrer de forma mais lenta. E a ação do homem, pessoal, é um fator muito importante, tá? A gente sabe, né, que o homem tem várias ações aí que podem desencadear aí o aumento da liberação de determinados elementos na natureza, como, por exemplo, aí a liberação do CO2, né? Através aí da queima de combustíveis fósseis, através das queimadas, a gente libera muito CO2 na natureza. Então, isso influencia, obviamente, na velocidade do ciclo desses elementos. Beleza? Bom, professor, certo, a gente viu aí esses ciclos desses elementos, achei um pouco confuso, um pouco complicado. Para que a gente está estudando isso? Gente, os ciclos biogeoquímicos, como eu falei lá no início da aula, eles são extremamente importantes, tá? Esses ciclos, eles promovem uma ciclagem dos nutrientes, ou seja, eles garantem que esses elementos sejam utilizados e depois, posteriormente, eles estejam novamente disponíveis para serem utilizados novamente por outros seres vivos, tá? Para que isso, professor? Esses elementos, eles são extremamente essenciais, fundamentais para os organismos, eles são importantes para a manutenção da vida. Então, o uso constante desses elementos, sem a reposição, poderia ocasionar a extinção desses elementos e, consequentemente, a extinção de alguns seres vivos, de algumas espécies. Então, esses ciclos fazem com que esses elementos passem pelos organismos, voltem para o ambiente, passem para outros organismos, voltem para o ambiente, e assim seja um ciclo contínuo e que não cesse, que não termine, que não finde, né, esses elementos, e aí dê continuidade aí a todo um ecossistema, para que esse ecossistema funcione perfeitamente. Beleza? Então, show de bola. Esse conteúdo é extremamente importante para você que vai fazer o Enem, certo? Revise, dê uma lida nos textos sugeridos e volte o vídeo se você ficou com dúvida.
Fechou? Então, por hoje é só. Tamo junto. Até a nossa próxima aula.